tudo bem? Vamos fazer mais uma aulinha hoje de trigonometria. Talvez uma das aulas mais importantes, que a gente vai aprender coisas que vai ajudar vocês tanto em trigonometria quanto em geometria, em vários exercícios. É um assunto que cai bastante mesmo em vestibular. Então é muito bom que vocês assistam o vídeo quantas vezes forem necessários para entender direitinho. Me perguntem se tiver qualquer tipo de dúvida e façam os exercícios, tanto da lista quanto exercícios extras, se vocês quiserem, tudo bem? A gente vai falar então de seno e cosseno de um arco, certo? Então a gente vai vir hoje com uma coisa muito conhecida para vocês, eu acredito que já seja, que é o círculo trigonométrico. O que é o círculo trigonométrico? É aquela mesma circunferência que a gente já estava trabalhando antes no plano cartesiano. Então vamos ver aqui agora o que essa circunferência, o que esse círculo trigonométrico vai trazer de importante para a gente. A gente tem aqui um círculo trigonométrico. Vou pegar uma reguinha aqui. Um plano cartesiano. Lembrando das características desse nosso círculo. Ele tem um centro no zero do plano cartesiano. Então, vou fazer aqui os dois eixos. O eixo Y. E vou colocar aqui. E o eixo X. A gente vai ver o quanto esses dois eixos são muito importantes para a gente agora. Lembra do que a gente está falando desde o começo? Que quando a gente vai pegar um arco, a gente vai considerar, primeira coisa, que essa circunferência tem um raio igual a 1. Então não se esqueçam que o raio dessa circunferência, daqui até aqui, mede 1. E que eu vou pegar um arco sempre partindo desse ponto, sempre partindo do ponto 1, 0. Eu vou pegar um arquinho aqui. Vou botar um arco que coincide aqui com esse ponto, que é um arquinho raio. Tenho esse arco. Lembrando que a medida desse arco é igual à medida desse ângulo aqui. Certo? O que a gente vai pegar agora? Como que eu sei qual é o cosseno e o seno desse meu arco que eu marquei aqui? O seno do meu arco, vou chamar meu arco de X. O seno do meu arco X é a medida no eixo Y, que vocês já viram também com a Mayara, é a medida das ordenadas. O que isso quer dizer? Se eu pegar esse ponto aqui, ó, partir o meu arco daqui, cheguei até aqui. Se eu pegar esse ponto, rebater aqui no meu eixo Y, essa medida do zero até aqui vai ser o valor do meu seno. Então, esse eixo é o eixo do seno, certo? E o cosseno, acho que vocês já devem ter sacado aí, se o seno é a medida do eixo Y, o cosseno é a medida no eixo X.
eixo das abscissas. Certo? Não é assim que escreve abscissa. É A. Isso, agora tá certo. Então, se eu pegar o meu arco aqui, né? Meu arco começou aqui no ponto 0, terminou aqui. Se eu rebater isso no eixo X, essa medida vai ser o cosseno do meu ângulo. Então, esse eixo é o eixo dos cossenos. Como que eu vou saber qual que é o eixo do seno, qual é o eixo dos cossenos? Todo mundo fala isso. Não sei se algum professor já utilizou isso e já falou para vocês. O meu eixo que está em pé, que está sem sono, é o eixo dos senos. O eixo que está deitado, que está com sono, é o eixo dos cossenos, certo? Então, sem sono, está em pé, seno. Com sono, está deitado, cosseno, certo? Não se esqueçam disso. Eixo X é o cosseno, eixo Y é o seno do meu círculo trigonométrico, tá? Vamos ver agora as variações de seno e cosseno que a gente pode ter nesse círculo trigonométrico. Vamos partir aqui de mais um círculo trigonométrico. Vou marcar de novo com vocês para a gente sempre lembrar. Eixo Y tá em pé, tá sem sono, é o eixo dos senos. E eixo X tá deitado, tá com sono, é o eixo dos cossenos. A gente tem o eixo dos senos, eixo dos cossenos, formando um plano cartesiano aqui. Com a origem aqui. Então, esse aqui é o meu ponto 0, 0, certo? Que é o centro da minha circunferência que está na origem do meu plano cartesiano. Então, tá bom. Vamos marcar aqui os ângulos que a gente já conhece, os arcos que a gente já conhece, sabe a localização deles. Esse daqui é o meu arco de 0 graus ou 0 radianos. Ou depois, quando eu dou a volta inteira, é o meu arco de 2π. É um arco de 0 ou um arco de 2π. Esse aqui é o meu arco de 90 graus ou π sobre 2. Tudo bem? Esse daqui, meu arco de 180 graus ou π radianos. E esse, 180 mais 90, meu arco de 270 graus, ou meio π, 2 metade de π, 3 metade de π. 3 sobre 2π. A gente sabe esses 4 ângulos principais aí, 4 arcos principais. Vamos ver agora como se comporta o seno e o cosseno em cada uma desses quartos aqui da minha circunferência, certo? Primeira coisa, primeiro pedaço, de 0 a 90 graus, ou de 0π a π sobre 2. O cosseno aqui, vocês concordam que ele é positivo? Ele está do 0 para frente. Então, o cosseno aqui é positivo. Cosseno de qualquer arco que tiver entre 0 e 2π é positivo. E aqui? Entre π sobre 2, entre 0 e π, desculpa, eu falei 2π. Entre 0 e π sobre 2, falei errado de novo.
qualquer arco que tiver entre 0 e π sobre 2, o cosseno é positivo. Aqui, entre π sobre 2 e π, nessa segunda metade, o cosseno tá daqui para trás, certo? Tá do 0 para trás. Então, o cosseno aqui é negativo, certo? Aqui, entre π e 3π sobre 2, também tá do 0 para trás, né? Tá na mesma região daquele. Então, o cosseno aqui também é negativo. E aqui, entre 3π sobre 2 e 2π. Aqui para cá, o meu cosseno, do 0 para frente. Então, o cosseno aqui também é positivo, igual aqui em cima. Vamos ver o meu seno agora. Meu seno entre 0 e π sobre 2, ou entre 0 e 90 graus. Entre 0 e 90 graus, o meu seno tá da origem para cima. Então, o seno aqui, ele é positivo. Entre π sobre 2, ou entre 90 graus e 180 graus, entre π sobre 2 e π, a gente está na mesma região aqui, né? Do 0 para cima. Então, o seno aqui, ele também é positivo. E aqui? Entre π e 3π sobre 2, ou entre 180 e 270 graus. Meu seno, ele tá da origem para baixo, certo? Se eu pegar um arco aqui, rebater ele no eixo dos senos, ele vai estar negativo. Então, aqui o seno é negativo. E aqui? 3π sobre 2 até 2π, ou de 270 até 360. Também na mesma região daqui, certo? Se eu pegar um arco qualquer aqui, rebater ele aqui, ele vai estar na parte de baixo do seno. Vai ser meu seno negativo. Então, isso daqui é muito importante que vocês saibam, não decorado. Não acho que isso seja interessante que vocês decorem. Acho que é interessante que vocês entendam por que aqui é positivo e é positivo, por que é negativo aqui, positivo aqui, certo? Muito importante que vocês entendam o plano, sabendo a origem do plano, onde é positivo e onde é negativo, certo? Que aí vocês conseguem desenhar os círculos, localizar onde está o arco e saber se o ângulo ali vai ser positivo ou vai ser negativo. Se o cosseno ou seno, desculpa, ser positivo ou vai ser negativo, certo? Pegar aqui a mesma figurinha, o mesmo círculo que a gente já estava olhando. E a gente vai ver agora, tá, tudo bem, já sei onde o seno é positivo, onde é negativo, onde o cosseno é positivo, onde o cosseno é negativo. Mas vamos ver seno e cosseno dos 4 arcos principais que a gente consegue tirar direto do círculo trigonométrico, da nossa circunferência trigonométrica que a gente já vem trabalhando, certo? E são aqueles 4 arcos que eu marquei para vocês no começo. O arco de 0 graus, 0 radiano, 360 graus ou 2π, que é a mesma coisa, tá? A gente só considera que o 0 a gente não deu a volta e que o 360 a gente deu a volta inteira, mas a gente vai parar no mesmo ponto, a gente vai ter as mesmas características para esses 2 arcos. O arco de 90 graus, ou de π sobre 2. Arco de 180 graus, ou de π, se a gente considerar em radiano. E o arco de 270 graus, ou 3π sobre 2, certo? Vamos olhar aqui então. Primeira coisa, o meu arco de 0 graus ou 2π. Vamos ver aqui. 0 graus, que é igual a 360 graus, que é 2π. Qual vai ser o meu seno aqui? Qual vai ser o meu cosseno?
Vamos ver isso? Então vamos aqui. Vamos pegar primeiro o seno. A primeira coisa que a gente vai olhar é o seno. A gente tem esse arco aqui, certo? O arco inicia aqui e termina no mesmo ponto. O arco terminou nesse ponto. Para eu achar o seno, eu vou rebater isso no eixo Y, eixo que está em pé. Vou rebater esse ponto no eixo Y. Vou vir aqui, rebati no eixo Y, caiu no Y igual a 0. Então, o seno de 0, ou o seno de 360, ou o seno de 2π é 0. Cosseno agora. Pego o mesmo ponto, rebato no eixo X. Ele já está em cima do eixo X, né? Em cima de qual valor do eixo X? Quanto vale essa medida aqui? Lembra que o nosso raio do círculo trigonométrico é igual a 1? Se o raio é igual a 1, essa medida aqui é igual a 1 também. Então, o cosseno de 0, cosseno de 360 ou cosseno de 2π é 1. Isso é muito importante que vocês saibam. Seno de 0 é 0, cosseno de 0 é 1. Tudo bem? Vamos agora. Vou anotar esse aqui em cima, tá? 90 graus ou π sobre 2 radiano. Vou marcar aqui que isso daqui é em radiano. Quanto vai valer o seno? Quanto vai valer o cosseno agora? Ou π sobre 2. A gente está aqui. Marquei aqui. Então, eu vou pegar esse arco inteiro aqui, certo? O arco tem origem nesse ponto e termina nesse. Terminou nesse ponto. Para eu saber o seno, como que eu faço? Rebato esse ponto no eixo Y. Ele já está em cima do eixo Y, não está? Qual o valor do eixo Y que ele está em cima? Quanto mede esse pedaço aqui? Opa, esse pedaço mede a mesma coisa que o raio, não mede? Então, isso daqui é igual a 1. Tudo bem? E agora, o cosseno. Vou pegar esse ponto, vou rebater ele no eixo X. Rebati ele no eixo X, deu aqui. Isso é qual valor no eixo X? 0. Então, 90 graus, ou π sobre 2 radianos, seno é igual a 1, cosseno igual a 0. Vamos para o nosso terceiro ponto aqui. Terceiro arco. Meu arco de 180 graus, ou arco de π radiano. Quanto vai valer o meu seno? Quanto vai valer o meu cosseno? Seno de 180 graus. 180 graus tá nesse ponto aqui, certo? Então, eu peguei o arco daqui, terminei aqui, certo? Esse arco aqui inteiro. Terminei o arco aqui, vou pegar esse ponto, rebater no eixo Y para achar o seno. Onde eu bati aqui no eixo Y? No 0. Seno de 180 também é 0. E rebater isso no eixo X? Já está no eixo X, tá? Então, qual que é a medida disso no eixo X? Daqui até aqui. Se aqui mede 1, essa medida mede 1. Mas é 1 o valor do cosseno? Não. Por que que não é? Porque eu estou do lado esquerdo do meu eixo X. Eu estou vindo daqui para cá. Daqui para cá é
negativo. Então, se essa medida vale 1, aqui é o meu ponto menos 1. Cosseno de 180 é menos 1. Vamos para o nosso último aqui. 270 graus, ou 3π sobre 2, considerando em radianos. Vou achar, mais uma vez, o meu seno e o cosseno. De novo, 270 graus, pego aqui, estou considerando esse arco aqui, terminou aqui. Para eu achar o seno, vou rebater no eixo Y. Ele está em cima do eixo Y já, não tá? Em qual valor do eixo Y? Mesma coisa que a gente olhou para o eixo X aqui. Estou vindo do zero para baixo. Se essa medida vale 1, que é o raio da minha circunferência, se eu estou vindo aqui, aqui é o menos 1. Seno de 270, ou seno de 3π sobre 2, é menos 1. Se eu quiser saber o cosseno, pego esse ponto, vou rebater ele no eixo X. Cheguei aqui no zero. 270 graus, ou 3π sobre 2 radianos. Seno é menos 1, cosseno é zero, tá? Muito importante que vocês peguem por que é 1, por que é 0, tá? Lembre-se sempre, o raio da minha circunferência é 1. Então, daqui a aqui, mede 1. Daqui a aqui, mede 1. Daqui a aqui, mede 1. Esse ponto é o menos 1, porque ele está do lado de cá. Daqui a aqui, também mede 1. Só que esse ponto é o menos 1, porque ele está aqui para baixo. Certo? Aqui agora, um conceito que a gente viu na aula passada. E trazer isso para senos e cossenos. Saber como que isso é importante para a gente nesse sentido. Conceito de simetria. O que a gente viu de conceito de simetria na aula passada? Se eu tenho um arco com origem aqui, terminando aqui, por exemplo. Pegando um arco qualquer, tá, gente? No primeiro quadrante. Primeiro quadrante, essa primeira metade aqui. Esse arco tem essa medida aqui, certo? Parte daqui e vem até aqui. Tudo bem? Se eu rebater o valor desse arco pra cá, tem um segundo arco aqui, que vem daqui até aqui, certo? Vocês lembram que a gente viu isso no último vídeo. Se eu rebater daqui até aqui, a gente tem esse terceiro arco aqui, que é o arco que vem daqui até aqui. Tô rebatendo daqui até aqui agora, que é a mesma coisa de eu pegar esse daqui e vir daqui até aqui. Esse daqui também, ó, é a mesma coisa de eu trazer esse meu primeiro retinho aqui, certo? Então, se eu pegar esses 4 arcos, arco 1, arco 2, arco 3 e arco 4, a gente já viu que eles são arcos simétricos, certo? Então, se aqui mede x, a gente viu que esse é o 180 menos x, ou π menos x, 180 mais x, ou π mais x, e 360 menos x, ou π menos x, 2π menos x, desculpa. Então, vamos fazer aqui, só pra gente relembrar. Aqui é o 180 menos x, ou π menos x, se estiver falando em radiano.
Aqui é o 180 mais x, ou, 180, ou π mais x, se eu estiver falando em radiano. E esse é o 2π menos x, ou 360 menos x, se eu estiver falando em graus. Tá? Então, para quem não lembra disso, esse é o próprio x. Para quem não lembra disso, volta no videozinho da aula passada, dá só uma relembrada em como que a gente fez, como a gente achou esses arcos, que isso vai ser importante para a gente ver os senos e cossenos deles agora, tá? Eu vou apagar isso que eu relembrei, só para não poluir aqui muito. Mas lembrando, vocês têm um videozinho da aula passada. Se não estiver lembrando muito bem, tiver dificuldade, volta lá, só naquele pedacinho que a gente fala de simetria, para pegar melhor essa parte, certo? Por que eu fiz isso daqui? A gente tem esse arco X. O seno e o cosseno desse arco X são positivos, certo? Eu tenho um valor de seno para esse arco, que eu peguei aqui. Esse valor é o seno do meu arco, certo? Esse valorzinho aqui é o meu seno de x. E tem um valor para cosseno de x também, que eu peguei aqui no eixo x. No eixo dos cossenos, na verdade. Parar de falar eixo x, eixo y, pra vocês não confundirem. Peguei no eixo dos cossenos, no eixo das abscissas. Aqui eu tenho o meu cosseno de x. Se eu pegar esse segundo arco, que ele é simétrico aqui, se vocês olharem, nesse arco simétrico, se eu rebater aqui para achar o seno, eu vou ter o mesmo valor do meu seno de x, certo? Então, o seno desse arco aqui, ele é igual ao seno desse. O seno desse arco aqui, ó, esse arco, é igual ao seno desse daqui. E o cosseno? A gente rebater aqui, meu cosseno daqui, certo? Daqui pra cá. Esse dá o meu cosseno. Esse cosseno é positivo ou negativo? Esse cosseno é negativo. Mas qual o valor dele? Isso daqui não mede a mesma coisa disso daqui? A gente está falando de arcos simétricos. O cosseno desse arco, ele vai ser menos o cosseno desse arco daqui. O mesmo valor, só que negativo. Vamos ver esse terceiro arco. Meu arco que começa aqui e termina aqui no meu terceiro quadrante. Qual que é o seno desse arco? Se eu bater aqui, o seno dele é esse valor aqui, não é? Esse valor aqui, ele é um valor negativo. Mas qual que é o módulo dele? Quanto ele vale? Isso daqui é igual aqui, que é igual ao seno do meu x. Então, ele é o mesmo valor do seno de x, só que negativo. Menos seno de x. E o cosseno? Cosseno aqui é o mesmo cosseno desse daqui, que a gente já viu que vale menos cosseno de x. E por último, esse meu último arco aqui. Se eu tenho esse arco, vou olhar o seno dele. Opa, o seno dele é igual ao seno desse daqui. Menos seno de x. E o cosseno é igual ao cosseno daqui, né? Bateu no mesmo lugar. Cosseno de x. Se vocês olharem, os sinais, eles seguem direitinho os sinais que a gente viu antes para um ângulo qualquer. Só que agora eu estou fazendo simetria. Por que eu estou fazendo simetria? Porque sabendo o ângulo, sabendo o seno e o cosseno de qualquer arco
no primeiro quadrante, entre 0 e 90 graus, a gente consegue saber o seno e o cosseno dos seus arcos simétricos em qualquer um desses quadrantes, tá? A gente vai ver uns exemplozinhos dessa parte para vocês entenderem um pouco melhor. Vamos ver aqui agora alguns exemplozinhos para a gente entender melhor esse conceito de simetria, tá? Vamos ver agora seno e cosseno de 150, 240 e 315 graus. Como que a gente faz isso? A gente vai olhar o conceito de simetria, tá? Então, deixei aqui o círculo trigonométrico mais uma vez. E a gente vai localizar, vamos fazer primeiro os 150 graus. A gente vai localizar esse arco no círculo trigonométrico, para a gente já ter pelo menos alguma ideia. Vamos pegar o meu arco de 150 graus. Onde 150 graus está no meu círculo trigonométrico? Lembrando que aqui é 0, tudo em graus agora, né? Aqui é 90, aqui é 180, aqui é 270. 150, tá? Entre 90 e 180. Vamos marcar ele aqui num lugarzinho qualquer. Marca aqui. Aqui é 150 graus. Que é o meu arco que a gente quer. Se ele tá nesse quadrante, ele é simétrico a algum arco do primeiro quadrante? Quando a gente faz 180 menos alguma coisa que dá 150, não é? Quanto que falta de 150 para chegar em 180? 30 graus, não é? Então, esse arco de 150, ele é simétrico ao arco de 30 graus. 30 graus é meu x, 150 é o meu 180 menos x. Então, aqui, se x é 30 graus, 180 menos x é 150 graus. Certo? Então, a gente já sabe que o seno de 150 vai ser igual ao seno de 30 graus, não é? Seno de 30 graus é esse valor, seno de 150 vai ser esse valor. E o cosseno de 150? Nesse quadrante aqui, o cosseno ele é negativo. Então, o cosseno de 150 vai ser menos o cosseno de 30 graus. Quanto vale isso, então? Quanto vale seno de 30 graus e cosseno de 30 graus? Para a gente saber quanto que vai valer o seno de 150 e o cosseno de 150. Vamos fazer aquela tabelinha? Como que a gente faz aquela tabelinha? A gente coloca 30, 45 e 60. Aqui, seno, cosseno e a tangente, mas a tangente agora não é importante pra gente, né? Vamos fazer. Como que a gente faz? 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. E uma raiz em cima do 3 e do 2. Pronto. Qual que é o seno de 30 graus? Meio. Então, qual que vai ser o seno de 150 graus? Meio também. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que essa medida aqui, ó, isso daqui mede meio. Legal, né? E o cosseno? Qual que é o cosseno de 30 graus?
ele é negativo, porque tá daqui pra cá, vai ser menos raiz de 3 sobre 2. O que isso quer dizer? Quer dizer que essa medida aqui, aqui, essa medida aqui é raiz de 3 sobre 2, que é igual a essa medida aqui. Raiz de 3 sobre 2. Falando de medida, por isso que eu pus positivo aqui. Mas quando a gente está falando de valor, se daqui até aqui mede raiz de 3 sobre 2, a gente está na parte negativa do eixo. Então, o valor do cosseno é negativo, é menos raiz de 3 sobre 2, tá? Vou apagar só esse círculo aqui, pra gente ver o próximo, para não ficar muito poluído. O nosso segundo exemplo aqui. Segundo exemplo, 240 graus. Primeira coisa que a gente tem que achar é em qual quadrante está o meu ângulo, o meu arco. Toda vez eu falo qual quadrante está o meu arco. 240 graus. Está entre 180 e 270. Vou marcar ele aqui. 240 graus. Como que eu acho o meu arco correspondente simétrico a 240 graus no primeiro quadrante? Se ele está aqui no terceiro quadrante, o que a gente considera? O 180 mais x, não é? 180 mais quanto que dá 240? 180 mais 60. Então, esse arco aqui é correspondente ao meu arco de 60 graus. 180 mais 60 dá o meu arco de 240. Então, aqui é o meu arco 180 mais x. Se o 60 for o meu arco x, tá? Tô falando assim na forma de x porque foi como a gente viu as simetrias na aula passada. 240, então, vai ter um cosseno e um seno simétricos ao de 60 graus. Como que a gente vê isso? Seno de 60 graus. Tá aqui. O seno de 240 tá aqui, que é a mesma medida, só que negativo. Então, o seno de 240, ele é menos o seno de 60. E o cosseno de 240 tá aqui, que é a mesma medida do cosseno de 60, só que negativo. Medida positiva. Então, o cosseno de 240 é menos o cosseno de 60. A gente tem esses valores aqui, não tem? Seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Então, o seno de 240 vai ser menos raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 60, meio. Então, o cosseno de 240 vai ser menos meio. Tudo bem? 240 está nesse terceiro quadrante aqui, ó. Primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante. No terceiro quadrante, a gente já viu que tudo é negativo, tanto o seno quanto o cosseno. Então, vai ser os valores negativos do meu arco simétrico ali. Vamos lá para o nosso último exemplo aqui. 315 graus. Primeira coisa que a gente tem que fazer, localizar o 315 nos nossos quadrantes. 315 está entre 270 e... Coloquei zero aqui, mas pode ser 360 também. O 315, ele está mais ou menos aqui.
vai descobrir qual que é o arco simétrico a 315 graus que está no meu primeiro quadrante. Bater ele aqui para o primeiro quadrante. Ele vai ser simétrico a algum arco que está aqui. Qual que é esse arco? Esse é o meu arco 360 menos alguma coisa que dá 315. Isso é 45 graus. 360 menos 45 dá 315. Então, o arco de 315 graus ele é simétrico ao arco de 45 graus, certo? Então, o que a gente vai ver? 315 vai ter o seno aqui, 45 tem o seno aqui. O valor é o mesmo, só que o de 315 é negativo, menos seno de 45. E o cosseno? O cosseno é o mesmo, né? Ele bate real na mesma ponto aqui, exatamente no mesmo ponto do cosseno. Então, o cosseno aqui é positivo. Qual que é o seno de 45? O cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2, os dois. Então, aqui vai ficar menos raiz de 2 sobre 2. E aqui, raiz de 2 sobre 2. Vou apagar aqui, só para vocês terem a planilha com a pergunta e resposta. E só pra gente ver. Quando o arco está no primeiro quadrante, a gente soube os senos deles, os cossenos. Foi a tabelinha que a gente fez aqui. E aí, a gente aprendeu a ver o seno e o cosseno para um arco no segundo quadrante. Seno positivo, cosseno negativo. Depois para um arco no terceiro quadrante. Seno e cosseno negativos. E por fim, um arco no quarto quadrante. Seno negativo e cosseno positivo, tá? Essa aula tá ficando um pouco longa, mas tem mais um detalhezinho pra gente terminar, que é uma relaçãozinha muito importante, que a gente vai ver rapidinho. Pra terminar a aula de hoje, então, a gente vai ver uma relação fundamental da trigonometria. E eu parti aqui do nosso círculo trigonométrico mais uma vez. Agora, praticamente tudo que a gente vai ver vai vir do círculo trigonométrico, tá? Lembrando, mais uma vez, uma característica importante desse círculo trigonométrico, que é o raio é igual a 1. Então, aqui mede 1. Aqui mede 1, aqui mede 1. Qualquer ponto que eu pegar partindo do centro, ligar até a minha circunferência, vai medir 1. Vou aproveitar esse pedacinho aqui que eu fiz. Vou pegar esse arco. Tem esse arco aqui. Tudo bem? Vou pegar esse arco aí pra gente fazer uma coisa. A gente vai traçar aqui desse arco até o cosseno. Desse arco até o eixo dos senos. Aqui, vocês concordam que eu formo um ângulo de 90 graus? Não formo? Então, eu tenho um triângulo retângulo aqui? Tenho um triângulo retângulo. Minha hipotenusa é esse raio. E eu tenho meus dois catetos aqui, certo? Quanto é a medida desse cateto aqui? Não é a medida do cosseno desse arco? Eu bati até aqui, essa é a medida do cosseno.
Se eu rebater daqui até aqui, essa aqui é a medida do seno. Se eu fazer aquela relaçãozinha básica dos triângulos retângulos, que é o teorema de Pitágoras, se eu aplicar o teorema de Pitágoras aqui, o que o teorema de Pitágoras nos diz? Ele fala que num triângulo retângulo, a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Então, ele fala que o valor da hipotenusa, que é 1 ao quadrado, é igual à soma dos quadrados dos meus catetos. Então, é igual ao primeiro cateto ao quadrado mais o segundo cateto ao quadrado. Vocês vão ver melhor isso em geometria, mas estou só passando aqui rapidinho, porque isso é importante para a gente ver essa relação fundamental. Então, o que isso quer dizer? 1 ao quadrado dá 1. E o seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado. Essa é a nossa relação fundamental da trigonometria. O seno ao quadrado de um arco mais o cosseno ao quadrado desse arco é igual a 1. O que isso quer dizer? Que sabendo o seno ou o cosseno de um arco, a gente consegue achar a outra relação. Então, eu não preciso saber o seno e o cosseno de um arco. Basta eu saber o seno, que eu consigo achar o cosseno por essa relação. Ou basta eu saber o cosseno, que eu consigo achar o seno para essa mesma relação. Então, isso daqui é muito importante. Isso aqui vocês têm que ter decorado, vocês têm que saber bem, que é a relação fundamental. Certo? Bom, gente, a aula já ficou um pouquinho mais longa do que ela costuma ser, tá? Mas é uma aula muito importante, já falei pra vocês. A gente tá falando aqui de seno e cosseno, de círculo trigonométrico. Então, isso para trigonometria, vai usar em geometria, vai usar em outras coisas, na física. É muito importante que vocês saibam. Então, é muito importante que essa aula fique bem gravadinha na cabeça de vocês. Então, assistam quantas vezes forem necessárias. Assista um pouco, pausa, pensa um pouco naquilo que vocês acabaram de ver, anotem, que isso é realmente muito, muito importante, tá? Qualquer dúvida, eu tô sempre disponível para tirar, para conversar com vocês, tudo bem? A gente vai terminar a aula hoje, eu vou deixar uma lista disso para vocês, não só disso, agora de tudo que a gente já viu de trigonometria, que já vai dar pra gente começar a ver alguns exercícios de vestibulares e algumas coisas assim. E depois, se for necessário, é só vocês falarem comigo que a gente marca uma live para resolver alguns exercícios, certo? Boa semana a todos, bons estudos, se cuidem e não deixem de estudar. Até mais, gente!